Desde que eu comecei a desenhar, eu sempre tive vontade de criar minhas próprias histórias e meus próprios personagens. Eu passava o dia todo pensando em como seriam as cenas, como seriam os acontecimentos da história, como seriam as cenas de lutas, e que um dia essas minhas histórias poderiam até se tornar uma animação. Mas, depois de todo esse pensamento, quando eu realmente ia colocar a mão na massa para desenhar, era como se um balde de água fria caísse sobre a minha cabeça, porque nada ficava da maneira que eu gostaria que ficasse. Na minha cabeça, tudo era muito mais incrível, mas quando eu via o que eu realmente conseguia fazer com as minhas habilidades da época, eu ficava bem chateado, porque eu não sabia como montar as poses, como fazer anatomia, eu não entendia quase nada sobre desenhar, mas eu sempre tinha muita vontade de fazer. Então quando eu tentava fazer algo original, eu só conseguia fazer os personagens olhando de frente. Vocês podem ver que a maioria dos meus primeiros desenhos são sempre os personagens de frente, porque eu não sabia fazer outra pose. Então em 2019, eu comprei minha primeira mesa digitalizadora, que sempre foi um sonho de consumo, para não ficar gastando com muito lápis de cor, caneta e papel, porque realmente é bem caro. E quando essa minha mesa chegou, para testar tanto o programa quanto ela, eu acabei pensando, vou fazer um personagem novo, vou tentar desenhar e testar. Então eu acabei fazendo esse personagem. Como vocês podem ver, ele é um homem meio lobo, ele tem o cabelo vermelho, e que na época era só algo aleatório que eu pensei na hora e fiz em uma tarde. E como você pode ver, o personagem está de frente, né? Como eu não sabia fazer nenhuma outra pose do personagem. Mas agora, após 5 anos desde que eu fiz essa arte, eu já consigo desenhar o personagem em outras posições, rotações de cabeça, eu consigo fazer muito mais do que naquela época. E os resultados que eu tenho quando eu imagino algo realmente acontece. Não fica mais só na minha cabeça. Eu consigo realmente colocar em prática tudo o que eu tenho planejado. Porque eu melhorei consideravelmente. Então depois de todo esse tempo, eu vou poder fazer justiça para o meu eu sonhador de anos atrás. E para a gente começar com o pé direito, eu vou redesenhar esse personagem. Que eu fiz de maneira muito aleatória, sem pensar em muita coisa. Mas agora ele vai ter sentido. Eu vou dar um nome para ele e até criar uma história. Bom, para fazer esse projeto de ilustração completo, onde eu vou fazer uma arte final com o personagem num cenário, isso tudo vai ser feito por enquanto em 3 partes. E por que eu digo em 3 partes? Porque eu quero levar um tempo para desenvolver toda essa ilustração, para até chegar na parte final. Algo que eu aprendi há um bom tempo é que você não pode querer fazer tudo de uma vez e pular etapas, porque lá na frente você vai ver que você trouxe erros desde o seu planejamento. Também porque esse projeto, ele é um projeto pessoal. Então só depende de mim o quanto de tempo eu vou pôr nesse projeto. Então em vez de fazer um vídeo só, com a ilustração final, pulando todos os outros processos para vocês, e mostrando só como eu fiz a parte final, vão ser 3 vídeos mais completos com todo o processo, que vai funcionar assim. Esse primeiro vídeo, ele vai ter todo o planejamento, como as informações do personagem, que eu vou escrever sobre ele, as suas características físicas, suas características emocionais, e um briefing, que é o resumo de como eu quero que fique aquela arte final lá na frente. E também eu vou mostrar as referências e também vai ter a time-lapse, né, que são todo o processo da ilustração, e eu vou comentar sobre ela. A ilustração que eu vou fazer hoje, nesse vídeo, ela é uma arte conceitual, como eu já fiz em outros vídeos. Então eu vou fazer o personagem de corpo inteiro, e isso vai me facilitar muito para quando eu for fazer a ilustração final, porque eu vou ter uma imagem completa do que eu quero desenhar. É muito mais fácil do que eu tentar criar ele já na arte final. Já o segundo vídeo, ele vai ser da criação do local onde o personagem vai estar na arte final. E por que eu vou fazer um vídeo separado só para isso? Primeiro porque eu quero fazer esse local mais detalhado, e não só fazer qualquer fundo genérico para a arte, porque esse local ele vai ser importante para a história que um dia eu vou contar. Então tendo ele bem detalhado vai me facilitar. E na terceira parte eu vou pegar tanto a arte conceitual do personagem, quanto a arte conceitual do cenário, e vou fazer uma ilustração completa. E tem mais uma coisa, após essas 3 partes, mais futuramente eu quero fazer mais uma parte, onde eu queria fazer pequenas animações dos personagens, pequenos movimentos, como são as feitas nas animações de apresentação dos personagens de Honkai Star Rail, de Genshin. E aqui tem alguns exemplos e eu quero fazer algo mais parecido com isso, com essa movimentação, que eu sei que não é fácil, mesmo sendo pequenas movimentações. Eu ainda não sei fazer isso, né? Mas eu vou estudar para aprender. E eu acho que isso vai agregar muito para o meu conhecimento e para o meu projeto em si, mostrando essa apresentação. E talvez um dia, sei lá, criar um tema para eles.
e vamos ver como que vai ser no futuro. Então, vamos pro planejamento da ilustração. Antes de começar realmente a fazer a ilustração, eu tirei um tempo para escrever um pouco sobre o personagem, sobre o que eu queria, e aqui eu dei um nome para ele, que antes ele era só uma ilustração jogada, sem muitas informações, apenas um desenho que eu fiz numa tarde, e querendo ou não, uma coisa que eu acho muito difícil é criar nome para personagem. Até que desenhar assim eu gosto de fazer, mas na hora de criar nome é bem complicado, para tanto o personagem como para o local. Então os nomes que eu vou falar aqui não levem muito a sério, porque pode ser que mudem no futuro. Então esse personagem se chama Edward, e eu trouxe algumas informações principais sobre ele. Primeiro que ele tem 18 anos, ele tem uma altura de 1,63, e isso eu quis deixar bem específico porque quando eu faço algum personagem, eu sempre uso uma métrica de 7 cabeças e meia, que é de altura, que usam para alguns personagens na parte de anatomia. Eu queria fazer esse personagem ser um pouquinho mais baixo, então na hora de fazer, vocês vão ver na parte da timelapse que eu uso 6 cabeças para fazer o tamanho inteiro dele. Ele é um demi-humano, né? Ele é um homem-lobo. Eu criei um local de origem para ele que chama Silvalis, onde é um país dos demis-humanos, e esse é um local onde as pessoas vivem em harmonia com a natureza e com os espíritos. E o maior lema desse local é a liberdade. Bom, as características físicas dele são que os cabelos dele são vermelhos escuro. Na hora de fazer a parte do cabelo, eu escolhi fazer uma parte mais curta na frente, e o cabelo dele é longo na parte de trás, só que ele prende com um rabo de cavalo. E ele tem presas pontudas, algo que eu gosto de fazer com muitos personagens que tem os dentinhos, os caninos pontudos. Tanto ele, que é um homem meio lobo, quanto o Evans também, que ele tem os dentinhos porque ele é um vampiro. Então eu acho que fica legal também para esses personagens que são mais engraçados, que são mais expressivos, né? Porque o Caius, ele é um personagem muito mais fechado. E a roupa que ele vai estar usando ali é uma roupa social, por causa que ele é um bartender nessa história. Bom, eu trouxe também algumas características emocionais, porque isso é algo que eu não pensava muito. Eu só desenhava personagem do jeito que eu achasse que ficava mais legal, mas não pensava muito sobre o porquê que ele era assim, porquê que ele tinha uma cara mais fechada, se ele era mais sorridente. Eu nunca pensava sobre isso. Eu queria que esse personagem fosse muito mais expressivo, porque eu percebi que a maioria dos meus personagens são tudo cara fechada. E isso é complicado, porque parece que todos são o mesmo, né? E isso é algo que eu tô tentando mudar bastante, criar personagens mais distintos um do outro. Ele é um personagem corajoso, ele é desajeitado quando está nervoso, só que quando ele está em combate, quando ele precisa estar concentrado, aí sim ele acaba se tornando muito mais confiante e mais eficiente. E o trabalho, ele é o recruta da organização Abismo, que é a mesma que o Caius é um espião, e ele é um recruta, só que ele trabalha como bartender e é um trabalho de fachada. Dessas todas as informações, o que eu vou trazer para o desenho aqui, eu coloquei em tópicos para eu lembrar. Dessa parte aqui das características eu vou usar mais o desajeitado, que vocês já vão ver no briefing. Ele vai estar trabalhando no bar e ele vai estar com roupa social. E agora o briefing é o como eu quero que esteja a ilustração na parte final, que seria na parte 3. Então vai ser o seguinte, Edward é um demi-humano ou um homem-lobo que tem um cabelo mais curto na parte da frente e um longo cabelo que está preso por um rabo de cavalo. E seus cabelos são vermelho mais escuro. Ele tem olhos verdes e está usando uma roupa de trabalho como bartender do estabelecimento Gota de Cristal. E ele acaba balançando pela falta de equilíbrio e nisso ele vai fazer uma expressão de espanto. Então essa é a imaginação que eu tive quando eu quis fazer uma arte final. E eu espero que eu consiga chegar nesse resultado lá na parte 3. Agora, deixando um pouco desses tópicos de escrita, de planejamento, eu fui para a parte das referências. Bom, aqui você pode ver que é a primeira ilustração também, né? Que foi feita em 2019. E quando eu terminar eu vou pôr a outra ilustração aqui. Esse programa que eu estou usando se chama Obsidian. Ele é um programa gratuito e eu uso ele porque eu acho bem legal essa maneira de você conseguir escrever notas, escrever tópicos e colocar flechas apontando de uma caixa para outra. Eu acho que fica bem legal para eu ter esse planejamento guardado, porque eu criava um outro arquivo de imagem do Clip Studio, colava todas as referências, e eu faço isso ainda até hoje. Tá aqui as referências que eu fiz no Clip Studio também, porque fica mais fácil, que eu deixo ela num quadradinho no canto, não aparece na gravação, porque daí fica mais fácil. Onde esse primeiro grupo aqui são algumas referências que eu peguei de alguns personagens, meio lobo, meio raposa, para me ajudar a montar o personagem. É muito bom você ter referências de outros artistas, de outras ilustrações, para ajudar a você montar a sua. E essas 3 imagens aqui de pessoas mesmo, né, de foto de retrato de pessoas, elas me ajudaram a fazer a pose do personagem.
Essa imagem aqui desse mordomo foi a principal para fazer a pose dele no concept art. Aqui tem um outro grupo de imagens que eu selecionei, que são relacionadas à roupa. Mais uma vez eu peguei 1, 2, 3, 4 imagens de ilustrações com essa roupa mais formal, essa roupa de bartender, e 3 imagens de fotos mesmo das roupas e de bartenders servindo, como que são as roupas, para eu ter várias referências para quando for produzir o meu. E é bom também para você ver como que é tanto o real quanto o reimaginado na ilustração. E por último, esse daqui não vai ser tão importante agora. É bom para eu entender a ambientação, tudo assim, mas esse aqui eu já estou separando pensando no próximo passo, que é o fundo do desenho. Aqui também eu peguei, como vocês podem ver, tanto fotos quanto ilustrações em si. E isso daqui é uma concept art de um interior. É algo que eu busco fazer também nessa minha ilustração do cenário, onde eu vou fazer desse jeito sim, que são 3 pontos de vista. Essa parte mais na diagonal, vista de cima. Eu vou fazer isso para ter uma imagem central da ilustração, para daí na terceira parte eu escolher um canto disso e fazer a ilustração. Eu acho muito legal esses tipos de ilustrações, e é algo que eu tô querendo fazer mais, porque eu sempre fazia assim, eu falava que eu queria desenhar um personagem. Aí eu já pegava algumas referências e só ia desenhando e depois falava, vou fazer um fundo aleatório aqui, tá tudo bem. Agora eu quero que faça um sentido, que tenha um universo por trás disso tudo, que não seja só algo jogado. Porque eu acho que é muito legal você criar realmente algo assim. E bom, isso foi todo o planejamento que eu tive antes de fazer o personagem. E agora vamos para time-lapse do personagem. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando comecei o desenho foi delimitar a altura. Antes eu tinha falado que eram 6 cabeças, mas na verdade são 6 cabeças e meia que eu utilizei para fazer o desenho. Como você pode ver as delimitações que eu fiz, eu faço isso porque fica mais fácil e é o que a maioria das pessoas fazem para você saber onde fica cada parte do corpo. E como qualquer outra ilustração, eu sempre começo fazendo um esboço bem solto, sem pensar muito na anatomia, é mais para deixar mais fluido. E assim, a cada outro esboço que eu vou fazendo por cima, eu vou colocando mais e mais detalhes. E nessa ilustração, eu já tive um grande problema quando eu estava fazendo ela. Eu tive uma dificuldade enorme em fazer o cabelo do personagem, porque eu estava acostumado a sempre fazer o mesmo tipo de cabelo, que é um cabelo mais curto e pontudo, como a maioria dos meus outros personagens. Mas esse, que ele tem um cabelo mais comprido e um rabo de cavalo, eu nunca tinha feito algo assim, porque eu sempre quis ficar na minha zona de conforto. E eu até que entendo isso, porque a gente quer fazer aquilo que já deu certo, né? A gente tem medo de tentar algo novo. Mas aqui eu quis fazer algo novo, porque eu não posso sempre ficar fazendo os mesmos personagens. Porque, querendo ou não, como você faz algo muito parecido com o outro, eles acabam ficando muito síndrome do mesmo personagem. E saindo do cabelo, eu enfrentei outro grande problema, que foi algo que quase me fez desistir desse desenho. O braço segurando a bandeja. Bom, eu percebi que depois de todos esses anos desenhando, eu ainda não sei desenhar direito braços e mãos. E isso é algo que eu venho notado há um tempo. E então, para fazer essa ilustração, eu acabei tendo que tirar várias fotos de mim mesmo segurando algo para tentar fazer algo que ficasse bom. Eu percebi que eu tenho que treinar mais braços. Isso vai ser algo que eu vou fazer e logo terá um vídeo de mostrando como que eu estou estudando e qual que foi minha evolução desenhando braços e mãos. A roupa foi bem tranquilo de se fazer, porque eu tinha desenhado o Kayase há pouco tempo atrás. E essa roupa social é algo que eu já desenhei várias e várias vezes. Então, querendo ou não, era algo que eu tinha uma facilidade. Eu fiz uma diferenciação principalmente na pintura. Tanto a line art como a coloração base, eu não vou colocar no vídeo porque eu percebi que eu dou muitos zooms e isso acaba ficando esquisito na time-lapse. Então, eu vou gravar da próxima vez do Clip Studio, ele não fica desse jeito com os zooms, né? E nos próximos vídeos vão ser assim. Então eu peço desculpa por não mostrar tanto a line art como a pintura base, mas aqui tá tanto a line art, que é basicamente o contorno do desenho, e a pintura base, que eu utilizei principalmente as cores originais do desenho. Eu tentei seguir bastante isso. Eu só peguei um tom um pouco menos avermelhado para a pele, porque antes eu não sabia escolher cores. Algo que eu tenho que falar sobre o sombreamento é que eu não tinha percebido que antes a base do sombreamento é você realmente entender aonde está vindo luz e aonde vai ter sombra. É basicamente isso, né? É lógico que tem muitas outras coisas. Tem textura, tem reflexo, tem outras coisas. Mas o que me fez realmente entender isso foi outros artistas desenhando. A maioria das coisas que eu aprendi foi realmente vendo outras pessoas fazendo.
E muitas das vezes a gente olha algo assim e fala, caramba, mas como que o meu desenho não fica assim? E eu percebi que eu era muito assim. Se eu visse alguém fazendo, era mais fácil para eu entender. Então isso também foi um porquê de eu começar a trazer esse tipo de conteúdo, de mostrando todo o processo. Que talvez esse meu vídeo ajude outra pessoa. A pessoa entenda, então é simples, você faz o briefing, aí você escolhe as referências, aí você faz o primeiro esboço, depois você faz a line art, aí você escolhe as cores básicas, depois faz o sombreamento, o detalhamento, a finalização. Então eu acho muito importante mostrar esse processo, que talvez isso ajude outras pessoas a tentarem entender o que está faltando no seu desenho. E querendo ou não, a parte de sombreamento é muito de você ir testando. Não vai ficar bom na primeira vez. Eu sei que é complicado falar, a gente quer sempre fazer o nosso melhor, mas o mais importante é fazer o seu melhor com o que você tem no momento, como você consegue fazer, e tentando melhorar a cada ilustração. Não adianta você ficar tentando fazer o mais perfeito e não produzir. Porque quanto mais você produz, mais você vai ter conhecimento e mais você vai entender para que as próximas ilustrações sejam cada vez melhor. E quando você estiver fazendo um desenho ou uma ilustração, não desista no meio dele, porque pode ser que no começo pareça que não vai dar nada certo ou que vai ficar esquisito. É normal a gente não achar tão bonito no começo. Você tem que acreditar no processo de toda a ilustração. Esse desenho mesmo que eu estava fazendo, quando eu cheguei no braço do personagem e eu fiquei travado, eu pensei muito em desistir. Eu pensei em falar, caramba, eu não sei desenhar braço. Como que eu vou fazer essa ilustração? E sabe, você fica muito nervoso por causa disso. E até para fazer o vídeo mesmo, quando eu tava tentando gravar e fazer o voice over sobre a timelapse, por muitas vezes eu fiquei, caramba, eu não vou conseguir fazer, vai ficar esquisito, eu sou muito ansioso para falar. Mas uma coisa que eu aprendi tanto desenhando quanto produzindo vídeo é que você tem que acreditar no processo. Você tem que ir tentando, você tem que ir melhorando aos poucos. E não ficar se cobrando por causa disso. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, e tudo bem, a gente tá aprendendo junto. E lá na frente você vai perceber que tudo isso não passava de algo que estava só na sua cabeça. E esse foi o resultado final da concept art. E caramba, quanta diferença tem nesses desenhos. Se eu comparar esse desenho original que eu fiz em 2019 com esse desenho que eu fiz do personagem de frente, quando eu tava estudando o rosto do personagem e o cabelo dele, eu olho isso e fico muito orgulhoso, porque dá pra perceber que é o mesmo personagem, mas agora 5 anos depois, eu sou uma pessoa com muito mais experiência, eu estudei muito mais, eu fiz muito mais desenhos. E de verdade, eu não esperava que esse desenho ficasse tão bom. Ele superou muito minhas expectativas. Por causa que quando eu fiz aquele desenho do Kaias, e tanto a concept art como aquela ilustração que eles estão no carro, eu não gostei do resultado. Mas esse desenho é um que eu olhei pra ele e eu gostei do que eu vi. E esse vídeo, ele apontou diversas coisas que eu preciso melhorar. Como cabelo, braços, mãos e algumas coisas em questão de gravação. Muitas vezes eu fico sem produzir e sem desenhar por medo. E esse meu medo é de não conseguir alcançar minhas próprias expectativas. Mas fazer tanto esse vídeo quanto essa arte me deixou feliz, pois me mostrou que eu consigo sim fazer as coisas. E que das próximas vezes que eu fizer um vídeo ou que eu fizer uma ilustração, eu posso fazer ainda melhor. Porque eu vou aprender com o que eu gostei ou com o que eu não gostei e melhorar. Não é o fim do mundo fazer algo que você não gostou. E também não é o fim do mundo tentar algo novo. Então podemos dizer que terminamos uma parte de 3. Temos um longo caminho para terminar essa ilustração. Eu realmente quis fazer algo mais completo, mais demorado. Me digam o que vocês acharam nos comentários, o que eu poderia fazer de diferente em questão do vídeo, me deixem sugestões de assuntos que vocês querem que eu fale. Algumas coisas que eu já percebi é que tem partes do vídeo como introdução, que eu demoro muito mais para falar, eu me enrolo muito mais. E na parte de timelapse é como se eu tivesse falado muito rápido. Eu percebi isso um pouco. E nos próximos eu vou tentar melhorar nessa parte. Mas é isso, me digam o que vocês acharam. Se puderem curtir, comentar e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Mais uma vez eu digo muito obrigado por me ouvirem até aqui e por me acompanharem. Eu sou o Evans e eu te convido a continuar nessa jornada comigo. Até a próxima.